Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 2 de julho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a exemplo dos fariseus, os discípulos de João estão preocupados porque os discípulos de Jesus não jejuam. O jejum é importante no momento certo e com objetivos claros. Jesus considera o jejum não como prática religiosa, mas como expressão de luto e tristeza. O esposo, Jesus, ainda está presente na comunidade. Por isso, ainda não é momento para ficar de luto e jejuar. Os fariseus e os discípulos de João não reconhecem em Jesus o Messias esposo. Por isso, eles continuam jejuando. Seu jejum é sinal de rejeição do Mestre de Nazaré. As duas comparações, pano novo em vestido velho e vinho novo em vasilhas velhas, mostram claramente a diferença entre o velho e o novo que chegou com o Mestre. Jesus liberta uma religião fundamentada no legalismo para propor a novidade do seu reino, vivência do amor, da solidariedade e da justiça. Querido irmão, querida irmã, a presença e a atuação de Jesus inauguram um novo tempo. Em sua pregação, ele o chama de Reino de Deus. É o tempo da salvação dos que estão perdidos, da restauração da aliança que foi rompida pela infidelidade. Como pastor, ele está reunindo as ovelhas dispersas. Como médico, está curando os enfermos. Como noivo, está renovando a aliança. É um tempo novo. Não é um remendo de pano novo numa roupa velha. É uma página nova e definitiva na história da salvação. Assim, as práticas religiosas mais tradicionais precisam ser renovadas sob essa luz. A refeição em comum, o banquete de festa, expressam e celebram melhor que esse novo tempo, mais do que o jejum. Não cabe jejum numa festa de casamento. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é renovar suas práticas religiosas com a novidade do Evangelho. E reze assim comigo. Ó Mestre,
Tua presença em nós é motivo de alegria, esperança e salutar convivência fraterna. Transforma, Senhor, nosso modo de pensar e agir, pois és o vinho novo à espera de vasilhas novas. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia deste sábado, da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 2 de julho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Amós, capítulo 9, do versículo 11 a 15, o texto também de Mateus 9, 14 a 17 e rezar o Salmo 84. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Amós e a continuação da reflexão aplicada à vida. Assim diz o Senhor: naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo possuirão todos o resto de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e tomarão vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nem só de apontamento, de desgraças e sofrimentos consiste a vida de um profeta. Ele só será realmente profeta se, em meio a todas essas situações desagradáveis, conseguir vislumbrar a esperança e anunciá-la. É o que faz Amós nessa primeira leitura de hoje, final do seu livro. O livro do profeta Amós é concluído com este belíssimo anúncio de esperança, a reconstrução da casa de Davi, ou seja, a volta do povo do exílio e a reconstrução de sua vida em sua própria terra. As feridas sanadas, os obstáculos vencidos e a vida reconstruída. Nem tudo estava perdido. O exílio não foi o fim da vida daquele povo, mas um tempo de dor que estava chegando ao fim. Agora um tempo novo se vislumbra e o profeta anuncia o fim da escravidão e da sujeição. Virão novos dias em que a paz e a harmonia reinarão. Quem cultiva a terra se encontrará com os que estiverem colhendo. Quem estiver esmagando a uva com quem estiver semeando. Não haverá mais essa segmentação de funções em que as pessoas não se conhecem e, por não se conhecerem, não valorizam os seus trabalhos. Quando um produto chega à nossa mesa, não fazemos ideia de quantas pessoas foram necessárias para que aquele produto chegasse até ali. Quando tomamos uma taça de vinho, não fazemos ideia
de quantos trabalhadores se empenharam para que o produto final chegasse à nossa mesa. Houve uma cadeia de ações e funções de pessoas que nem sempre tiveram contato entre si, mas que foram fundamentais naquele processo. Desde quem plantou as sementes, quem as cultivou, quem as colheu, quem as comprou, quem as revendeu, quem as transportou, quem as processou para que se tornassem vinho, quem o engarrafou, quem o distribuiu, quem o revendeu, até quem o comprou e o consumiu. Amós fala da harmonia dessa cadeia de trabalhadores que não se conhecem, mas que merecem ser valorizados e recompensados pelos seus trabalhos, para que nossa vida fosse uma festa regada com o vinho da alegria. Essa harmonia mostra a presença de Deus entre nós, mostra a presença do noivo nessa festa de casamento de Deus com a humanidade. É, portanto, motivo de alegria e não de tristeza, motivo de festa e não de jejum. Algo semelhante ocorre no evangelho de hoje entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Os discípulos de João questionam por que os discípulos de Jesus não jejuam. Então, Jesus lhes mostra o significado do jejum. Jejum significa um procedimento que revela a ausência de algo, o afastamento de Deus. É, portanto, algo reparador. Quando sentimos a ausência de Deus em nossa vida, o jejum serve para corrigir nossas falhas, nossos erros e pecados, as causas do afastamento, e assim corrigidos, desses erros, voltamos para os caminhos de Deus e nos aproximamos dele. Se os discípulos de João e os fariseus continuavam a fazer jejum, era sinal de que eles não viam em Jesus a presença de Deus e se penitenciavam para ter a graça de encontrar o Messias. Já os discípulos de Jesus sabiam que ele era o Messias, o Filho de Deus, e não havia razão para jejuar. Pelo contrário, era motivo de alegria, de festa. Assim, Jesus explica o porquê de os discípulos seus não jejuarem. A comparação com a festa de casamento e a presença do noivo é peculiar. Jesus é o noivo que está presente nessa festa da vida. Ele veio para desposar a humanidade. Esse é o motivo da festa. Quando ele não estivesse mais no meio deles, aí sim eles deveriam jejuar. Jejum é, portanto, sinal da presença de uma ausência. Que nossa prática religiosa seja de alegria pela presença de Jesus entre nós e que nunca façamos comparações para evitar descontentamentos e discórdias entre nós. Que nossa relação com o próximo seja fraterna e não usemos de artimanhas para conquistar os benefícios de Deus, mas que nosso agir seja sincero e fiel, resultado do nosso amor por Deus e por nossos semelhantes. Querido irmão, querida irmã, que cientes dessa presença de Jesus entre nós, possamos, a exemplo do profeta Amós, anunciar a esperança de um tempo novo, mesmo que nuvens escuras ainda pairem sobre o mundo, elas passarão e o sol voltará a brilhar. Reze assim comigo. Divino Espírito, que a prática do jejum torne-me sensível ao sofrimento e às carências dos irmãos com quem devo partilhar os bens recebidos do Pai. Amém.